Nesse vídeo aqui eu vou contar como que eu consegui o meu visto de empreendedor e como que eu vim para Portugal. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur Costa e nesse vídeo aqui eu vim trazer um pouquinho mais de como que foi meu processo para conseguir o visto de empreendedor, que na minha época se chamava visto D2. Como que foi esse processo, como que foi esse trâmite, como que foi a minha experiência para conseguir migrar para Portugal. A primeira coisa que eu tenho para falar aqui, que nesse vídeo aqui eu estou contando a minha experiência, o que que eu fiz. Eu não estou recomendando que ninguém faça a mesma coisa ou que essa é a maneira correta de se fazer esse processo de documentação, mas eu vou contar aqui como que foi a minha experiência e o que que eu fiz. Eu não sei também quando que você está assistindo esse vídeo e se também no momento que você está assistindo esse vídeo o processo e os trâmites eles são iguais. Mas basicamente eu vim aqui para Portugal com um visto de empreendedor ou um visto D2 que se chamava na época, e esse visto D2 me deu direito a ter residência aqui em Portugal. Esse visto de empreendedor ele é dado para pessoas que abrem empresas aqui em Portugal, que investem no país, eles recebem esse visto, tem uma duração ali de 120 dias e após você chegar no país, você tem 4 meses ali para dar entrada no processo de residência. Mas enfim, como que foi o meu processo? O primeiro passo foi vir para Portugal e realmente abrir uma empresa aqui em Portugal. A abertura de empresa aqui em Portugal ela é muito simplificada. Eu não sei se você já abriu alguma empresa aqui em Portugal ou aí no Brasil, mas se for para comparar entre Portugal e Brasil, aqui o processo é muito simples, A gente consegue chegar ali no balcão da loja do cidadão e dentro de alguns minutos a gente consegue fazer esse processo de abertura de empresa. E tem diversas considerações que eu posso depois gravar um vídeo sobre essa questão de abertura de empresa, mas algo que é muito importante se você for abrir uma empresa aqui em Portugal, você precisa ter um contato de um contabilista, Aqui no Brasil a gente chama de contador. Você precisa ter um contador associado à sua empresa, que é a mesma coisa também no Brasil, Toda empresa no Brasil, ela precisa ter um contador responsável. E aqui em Portugal é a mesma coisa. Então, se você for abrir uma empresa em Portugal, o primeiro passo que você tem que fazer é procurar um contabilista para ele te orientar a fazer todo esse processo. Então, o meu primeiro passo foi vir aqui para Portugal, eu vim como turista, abri a empresa, fiz o aporte do capital social. Depois que eu fiz esse aporte do capital social, que eu depositei o dinheiro do capital social no banco da empresa, eu fiz a abertura de uma conta bancária em nome da empresa. Depois que eu fiz todo esse processo, eu reuni toda essa documentação e voltei para o Brasil. Com essa documentação da empresa já aberta aqui em Portugal, com a conta bancária, com dinheiro na conta bancária da empresa aqui em Portugal, eu voltei para o Brasil e dei início no processo do visto de empreendedor. Na minha época, para conseguir esse visto, os documentos eram os documentos padrões ali para qualquer tipo de visto para Portugal, então aqueles formulários, passaportes, antecedentes criminais, e além disso eu precisava entregar toda a documentação da empresa, eu precisava provar que aquela empresa ela estava aberta, eu tinha que provar que já tinha sido feito o aporte do capital inicial, que existia dinheiro dentro aqui de uma conta bancária em Portugal, e além disso eu tinha que anexar ali um plano de negócios relativamente à empresa que eu abri em Portugal, Quais eram meus planos com aquela empresa. Além disso, também levar os comprovantes de meios de subsistência, que nada mais é que você mostrar ali para o consulado que você tem dinheiro para se sustentar por um período determinado de tempo. Depois que eu dei essa entrada nesse visto D2, na época eu tinha que aguardar ali em torno de 60 dias e na época também meu visto demorou muito mais, foram quase 100 dias para ele ser expedido e depois que esse visto foi expedido eu vim para Portugal. A validade daquele visto meu era de 120 dias, ou seja, ele é um visto de 4 meses, ele é só um visto para você chegar em Portugal e chegar legalmente em Portugal. E assim que você chega em Portugal, você dá entrada no processo de residência que aquele visto te permite. Então assim que eu cheguei aqui em Portugal, eu já fui no CEF ali diretamente, agendei o meu processo para o título de residência. Na minha época esse processo demorou bastante, o CEF estava bem sobrecarregado, que eu acredito que seja a mesma coisa que está acontecendo nesse momento, mas depois consegui lá no CEF apresentar toda a documentação e chegou o meu título de residência. Naquela época o meu título de residência, o primeiro, ele veio com validade de 1 ano, mas se eu não me engano a legislação já mudou e atualmente o primeiro título de residência ele já vem com uma validade de 2 anos e os títulos posteriores agora já são de 3 anos. Ou seja, no primeiro ano você pega um título de residência com validade de 2 anos, depois de 3 em 3 anos. Esse aqui foi o meu processo do visto D2, é um processo relativamente simples,
Existem diversas empresas e diversas consultorias aqui que prestam esse tipo de serviço, de assessoria, para te ajudar todo esse processo. Na época eu fiz todo o processo sozinho, eu vasculhei dentro do site do consulado, eu conversava com um contabilista aqui em Portugal e fiz todo esse processo sozinho. É super possível você fazer isso, é só preciso que você se planeje, leia bastante, converse com o contador, com o contabilista aqui em Portugal e para fazer esse investimento. Ele não é um visto barato, mas é uma forma de você entrar legalmente aqui, de você começar a investir, de você abrir uma empresa em Portugal e você não ter nenhum tipo de problema com a residência em si. Uma coisa que é importante lembrar é que o fato de simplesmente você vir para Portugal e abrir uma empresa não garante que você vai ter esse visto D2, que você vai ter esse visto de empreendedor. O consulado ali, ele deixa bem claro isso. Então é algo que precisa ser avaliado, ver se esse risco todo aqui, de vir para Portugal, de abrir uma empresa, de fazer um aporte de capital, de todo esse processo, se isso faz sentido e se vale a pena para você. Não é um visto que fica barato, você precisa no mínimo vir para Portugal uma vez, você no mínimo precisa pagar todas as despesas de abertura de empresa, você precisa pagar um contabilista, você precisa fazer o aporte de capital na empresa, você precisa depositar aquele dinheiro dentro da conta bancária da empresa. Então é algo que você precisa analisar todo esse processo, ver se faz sentido, se é algo que realmente você quer, mas é um processo relativamente simples e que te dá uma certa garantia para você chegar aqui em Portugal com toda a documentação certinha e não ter nenhum tipo de problema para morar e para emigrar aqui em Portugal. Eu acredito que eu consegui explicar mais ou menos como que foi o meu processo. Se você tiver qualquer dúvida com relação em que eu possa ajudar, deixa aqui nos comentários que na medida do possível eu vou respondendo todo mundo. Se você gostou desse conteúdo aqui, deixa o like aqui e se inscreva no canal, tá bom? Um abraço e até mais.